Olá, eu sou Tiffany Alves. Eu sou Raquel Amorim. Bem-vindos ao terceiro episódio do Univerplay O Retorno. Nós estamos em setembro e esse é um mês lembrado por um triste marco histórico. O atentado do 11 de setembro, que alguns dias atrás completou 19 anos. It is 9:03 when United Airlines Flight 175, with 65 aboard, traveling at the speed of 590 miles per hour, smashes into the South Tower of the World Trade Center. Em 11 de setembro de 2001, crianças de todo o Brasil tiveram seu Dragon Ball Z interrompido pelo plantão da Globo, que anunciava que um grupo terrorista islâmico chamado Al-Qaeda havia sequestrado 4 aviões comerciais nos Estados Unidos. Os 19 terroristas colidiram 2 aviões intencionalmente contra as Torres Gêmeas, no complexo empresarial World Trade Center na cidade de Nova York, um contra o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos na Virgínia, e o outro caiu em campo aberto na Pensilvânia. Univerplay História? Calma, você não tá no vídeo errado. Essa não é a sua aula acumulada do EAD. O episódio de hoje vai mostrar que a televisão e o cinema são mais do que ficção. O audiovisual também conta grandes histórias reais. Então se acomode confortavelmente com a sua coluna torta, pega o seu livro de história e aumente o volume, porque hoje nós vamos falar sobre produções que retratam acontecimentos históricos. Pode rodar a vinheta. Já que nós falamos do atentado de 11 de setembro, vamos começar por ele. Esse fato deu origem a diversas produções que contam histórias de diversos pontos de vista diferentes. Desde a visão dos bombeiros que trabalharam salvando vidas naquele dia, como no filme As Torres Gêmeas com Nicolas Cage, ou o filme Voo Night de 93, que conta a história do 4º avião sequestrado, onde os passageiros tentaram tomar o controle dos terroristas para se salvarem. Mas o nosso escolhido de hoje é um documentário que ocupou lugar entre as maiores bilheterias do mundo, Fahrenheit 9/11. O longa de 2004, dirigido, escrito e estrelado por Michael Murray, traz um olhar crítico do governo de George Bush, os motivos que levaram aos conflitos entre Estados Unidos e Iraque e Afeganistão, além de analisar a atuação do presidente norte-americano durante os atentados do 11 de setembro. E é impossível falar de acontecimentos históricos e não citar as guerras mundiais. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945 e matou mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo. A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros são algumas das obras que retratam esse período. A Vida é Bela conta a emocionante história do judeu Guido e seu filho, quando ambos são levados para um campo de concentração nazista. Afastado de sua mulher, Guido usa da imaginação para fazer seu filho acreditar que, na verdade, eles estão participando de uma grande brincadeira, para assim protegê-lo do terror e da violência da guerra. É fofo e triste. Em O Menino do Pijama Listrado, separados por uma cerca de arame farpado, Bruno, um menino alemão de 8 anos e um judeu de mesma idade, começam uma bela amizade bem no meio do caos do Holocausto. Mesmo sem entender por que o judeu sempre usa o mesmo pijama listrado, Bruno deseja atravessar a cerca para brincar com seu amigo. Assistir esse filme é uma verdadeira prova de resistência, não dá para terminá-lo sem derramar pelo menos uma lágrima. Já A Menina que Roubava Livros conta a história da jovem Lisa. Quando sua mãe comunista é perseguida pelo nazismo, ela é adotada por um casal do subúrbio de uma cidade alemã. Ajudada por seu pai adotivo, ela começa a estudar e aprende a ler numa época em que isso é considerado crime. E então começa a roubar livros. Ela partilha os livros com seus vizinhos, incluindo o judeu Max, que vive clandestinamente em sua casa. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. Words are life, Lisa. All those pages, they're for you to fill. Para encerrar esse tema, a gente vai fazer uma menção honrosa ao memorável Diário de Anne Frank, que é tão grandioso que nem cabe nessa lista. Lá em 1995, a Disney lançava Pocahontas, a sua primeira princesa inspirada em uma pessoa real. A animação retrata a colonização dos indígenas dos Estados Unidos pelos ingleses. A história é protagonizada pela indígena norte-americana Pocahontas,
filha do líder da tribo que se apaixona por John Smith, um dos ingleses que desejam colonizar o lugar que a princesa vivia. Juntos, eles acabam promovendo a paz entre os indígenas e os brancos. O filme recebeu muitos elogios, mas também críticas por não ser exatamente fiel à história original. E um filme sobre história brasileira é Assalto ao Banco Central. Baseado no roubo de mais de 164 milhões de reais do Banco Central de Fortaleza em 2005, o filme reconstrói a ação dos bandidos que cavaram durante 3 meses um túnel de 80 metros ligando uma casa ao cofre do banco. Esse roubo é considerado um dos mais ousados do mundo. Por que tá chorando no nosso jeitinho brasileiro, La Casa de Papel? Ô rapaz, tu não pode entrar aí! Escuta isso aqui. E não é só o cinema que gosta de se inspirar em histórias reais. Algumas séries também apostam nesse estilo. Em 2015, a Netflix estreou Narcos. Com 3 temporadas, a série conta as origens do tráfico e a ascensão de um dos maiores narcotraficantes do mundo, Pablo Escobar. O espanhol é interpretado por Wagner Moura, que inclusive recebeu inúmeras críticas por seu espanhol com sotaque. No ano seguinte, o serviço de streaming apostou novamente na história e lançou a série The Crown, contando a biografia de ninguém mais, ninguém menos que a rainha Elizabeth II, Betinha para os íntimos. A primeira monarca britânica a permanecer mais tempo no trono assumiu a coroa aos 25 anos de idade em 1952. A série, que já vai para sua 4ª temporada, começa retratando o casamento de Elizabeth com o príncipe Philip e segue até os dias atuais. The Crown foi recebida com aclamação da crítica pelas atuações, direção, roteiro, fotografia e precisão histórica. E se você ainda precisa de mais motivos para assistir a série dirigida por Peter Morgan, saiba que a rainha em pessoa assistiu junto à família real e todos elogiaram bastante. We have a new sovereign, young and a woman. I'll escort her down from there. No, sir. If you don't mind, the crown takes precedence. You don't think I would have preferred to grow up out of the spotlight? E na TV aberta também tem produções que falam sobre acontecimentos históricos. Em 2017, estreou na Rede Globo a novela Novo Mundo. Escrita por Teresa Falcão e Alessandro Masson, a novela conta a história do Brasil colônia dos primeiros anos do nosso país até a independência. A trama, que mistura ficção com realidade, mostra o conturbado reinado de Dom Pedro I e Maria Leopoldina ao lado de seus fiéis amigos Ana Milman e Joaquim Martins. Entre a nobreza, indígenas, negros e piratas, a obra apresenta momentos marcantes para a história brasileira, como o Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E a proclamação da independência do Brasil. Independência! Ou morte! Depois de reprisar a novela recentemente, a Globo investiu num tipo de spin-off, Nos Tempos do Imperador, que vai dar continuidade às histórias de Novo Mundo. Personagens como Quinzinho, Germana e Licurgo irão aparecer mais velhos. E se engana quem acha que história é só o que aconteceu há centenas de anos atrás. Em março de 2018, a Netflix estreou a polêmica série O Mecanismo, inspirada nas investigações da Operação Lava Jato. O processo, que teve início em 2014, busca apurar um esquema dentro da política brasileira que movimentou bilhões de reais em propina. Na série produzida por José Padilha, mesmo criador de Tropa de Elite, Selton Mello interpreta Marco Rufo, um delegado aposentado da Polícia Federal que, juntamente com sua aprendiz Verena Cardone, mergulham em uma das maiores investigações de desvio e lavagem de dinheiro da história do Brasil. A produção recria figuras políticas como Lula, Aécio Neves, Sérgio Moro e o famoso doleiro Alberto Youssef, todos com nomes fictícios, é claro. A ex-presidente Dilma, que também ganhou seu personagem, criticou a série alegando distorção de fatos. Padilha, por sua vez, retrucou o comentário, lembrando que a obra é fictícia. De política à religião, o longa de 2019, Dois Papas, entra na nossa lista, trazendo um dos marcos históricos da Igreja Católica, a renúncia do Papa Bento XVI, que foi o 4º Papa a abdicar de seu cargo, o primeiro desde 1415. Agora imagine a surpresa do mundo inteiro vendo isso acontecer em 2013. Teve muita beata chocada. Mas vamos ao filme.
Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, a história gira em torno de uma conversa fictícia entre Bento XVI e Papa Francisco. O foco é o confronto entre os personagens com visões de mundo diferentes. Juntos, eles debatem não só os rumos do catolicismo, mas também as afeições de cada um. Com diálogos fortes e um pouco de humor, a trama mostra os bastidores da Igreja Católica. Alguns fatos interessantes sobre o filme é que a produção não teve acesso ao Vaticano para gravar, então os cenários foram recriados em estúdio e com chroma key. Outra coisa que chama a atenção é a semelhança absurda entre os atores e os papas da vida real. Além disso, Fernando Meirelles fez questão que o Papa Francisco em pessoa assistisse à sua produção e enviou até uma cópia para ele com direito à legenda em espanhol. Resta saber se ele assistiu mesmo. E chegando ao final da nossa lista, outra produção recente que abalou as estruturas do cinema e rapou as premiações desse ano. A série Chernobyl, produzida e lançada pela HBO em 2019. A obra fala sobre a inesquecível explosão que ocorreu na usina nuclear que dá nome à série em 86 na Ucrânia. O trágico acidente dizimou inúmeras pessoas, se tornando o maior desastre nuclear de todos os tempos. Aliás, a trama se passa após o ocorrido, em que um cientista, uma física e o vice-presidente do Conselho de Ministros tentam descobrir as causas do acidente. All of it. Madness. E chegou a hora do Univerplay Indica. Para quem será que vão nossos biscoitos hoje? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Vinícius e no nosso Univerplay Indica de hoje irei trazer para vocês um marco histórico, de origem brasileira. Afinal, é sempre importante lembrarmos de nossa história. A nossa indicação de hoje irá voltar para o período da ditadura militar no Brasil. Eu estou falando do documentário Retratos de Identificação. O longa-tenente Leandro reúne fotografias e documentos vindos diretamente do acervo do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. A história vai nos apresentar 4 presos políticos na época da ditadura militar no Brasil, onde 2 desses ex-guerrilheiros têm acesso a esses registros pela primeira vez depois de anos e fazem um resgate de suas memórias e de seus ex-companheiros mortos numa das épocas mais sombrias da história do Brasil. O documentário contém fortes depoimentos e importantes registros para a nossa história. Ele não é recomendável para menores de 12 anos. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. É importante percebermos como o propósito do audiovisual vai além do entretenimento e que através dele a história também se mantém viva entre nós. Claro que nem sempre é ao pé da letra, afinal esse jogo entre ficção e realidade é o que dá graça à coisa. O importante é vermos como na vida real existem sim grandes histórias. E aí, gostaram do episódio? Deu vontade de assistir alguma dessas produções? Conta pra gente qual acontecimento histórico mais chama sua atenção. Deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa o like pra gente também. E se você estiver nos assistindo pelo canal 23.1 da TCM, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. No Instagram, @UERNTV e pelo facebook.com/UERNTV. Tchau, tchau. Até o próximo programa. É foda. Aqui. Cadê? Trailer em todo trecho. Amo. Meu nome é Luiz Vinícius e no nosso Univerplay Indica. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Vinícius e no nosso Univerplay Indica de hoje irei trazer para vocês um marco histórico, de origem brasileira. Afinal, é sempre importante lembrarmos de nossa história. Eu estou falando... Ah, meu Deus do céu, confundi.